Oi gente, eu sou Dani Nefertiti do canal Minha Parte Querem Livros. E hoje é o 6º vídeo do VIPs que tá rolando aqui essa semana. VIPs, para quem ainda não sabe, é vídeos todos os dias, durante uma semana. E esse é o 6º. Amanhã, último dia, encerramento. E aí voltamos à programação normal do canal, com um vídeo por semana, que é a programação que vai ser a normal agora, a partir deste momento. E sobre o que é o vídeo de hoje? Há algum tempo atrás, eu acho que há um ano atrás mais ou menos, eu fiz um vídeo junto com a Grazi falando sobre os nossos livros favoritos da tag. Eu resolvi fazer uma atualização. Não que aqueles livros não sejam mais os favoritos da tag, só que a tag tem muitos e muitos e muitos livros. Eu resolvi fazer uma outra lista com mais 5 livros que eu gostei demais e que eu recomendo a leitura da tag. E dessa vez eu incluí 2 livros da tag inéditos. Eu vou começar com um livro que a tag enviou já tem um tempinho, ele foi enviado em dezembro de 2015, que é o livro 12 Contos Peregrinos, do Gabriel Garcia Marques. Essa foi a primeira obra em que eu tive contato, na verdade, com o Gabriel Garcia Marques. Eu não tinha lido nada dele ainda. E eu acho que pra quem não leu ainda nada do Gabriel, esse é um ótimo livro pra começar, porque, como o próprio título já diz, são 12 contos. Então você consegue conhecer a escrita do autor, porém sem se engajar numa história muito longa. Então é uma boa introdução. Basicamente, os contos eles giram em torno de personagens que são latino-americanos, porque o autor é latino-americano, então ele escolheu essa temática, e estão vivendo ou estão passando por alguma situação estranha ou, complicada em outros países. Cada conto ele vai falar sobre uma pessoa diferente em uma localidade diferente. Então temos políticos, temos religiosos, temos histórias de amor, tem histórias das mais diversas. E eu gostei demais, eu acho que é muito, muito bom esse livro. Eu super, super recomendo para quem não leu Gabriel Garcia Marques e também para quem já leu, dá uma chance para esta obra também. Próximo livro é o Stalker, da Tarryn Fisher. Esse livro foi enviado pela tag Inéditos. E eu gosto do aspecto dos livros da tag Inéditos, de que geralmente você vai sem nenhuma pretensão. Você vai sem muita expectativa pelo fato de que são livros que são vendidos como mais leves, de uma leitura mais fácil, mais fluida. Esse livro, por exemplo, Stalker, para quem não sabe, é uma palavra em inglês para definir pessoas que são perseguidoras. São aquelas pessoas que ficam obcecadas com determinada pessoa e acabam perseguindo elas de alguma forma. E o livro fala sobre uma personagem dessa, só que você, na verdade, você tem um ponto de vista da pessoa que está stalkeando. Então, psicologicamente, você começa a ver todas as justificações que essa pessoa utiliza, todas as racionalizações, todas as coisas que ela usa pra dizer que não, ela não tá stalkeando, ela apenas admira aquela pessoa, ela apenas quer estar perto. Então você consegue ter um vislumbre sobre esse aspecto dessa relação de pessoa que stalkeia e a pessoa que é stalkeada. Porque também fala um pouco sobre a pessoa que é stalkeada. E assim, eu achei que a história foi muito bem construída. A autora construiu toda a história para que você, mesmo achando que aquela situação é absurda, você acaba tendo empatia pela personagem que é a Stalker. E ainda assim, tipo, você consegue ver os dois lados. E isso é muito, muito legal. Bem interessante. Fora que no final é surpreendente. Meu Deus do céu, eu achei que essa autora escreveu esse livro de uma forma incrível. Eu gostei demais. Próximo livro da curadoria foi enviado no mês de aniversário. É o livro As Últimas Testemunhas, da Svetlana Alexievich. Esse nome sempre me complica. Esse livro, ele tá entre um dos livros que eu mais gostei da tag, pelo fato de que eu sempre tive vontade de ler as obras da Svetlana, mas eu nunca peguei nenhuma pra ler. Eu tenho 2 livros dela, inclusive, comprados, mas eu nunca li. Porém, as pessoas criaram, em volta dos livros da Svetlana, toda uma aura de que eles são muito pesados, de que eles são difíceis de ler,
por conta do que tá escrito, não difíceis pela linguagem, porque na verdade a linguagem do livro é muito simples, ele é de boa, é muito, muito gostoso de ler nesse aspecto de como ele é escrito. Mas do conteúdo em si, porque todos os livros delas giram em torno ou de alguma guerra, no caso, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, ou de alguma situação trágica, como o acidente de Chernobyl. Mas a forma como ela traz essa história, porque assim, os livros da Svetlana, ele é construído em forma de depoimentos que a autora coletou esses depoimentos de pessoas envolvidas nessa guerra ou nessa tragédia, e aí ela coloca no livro, então sim, são relatos das pessoas envolvidas. No caso deste livro aqui especificamente, são os relatos de pessoas que eram crianças quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial. São pessoas que moravam na região da Bielorrússia. Elas falam sobre as lembranças que elas têm. Então, assim, ele é um pouco pesado no sentido de que essas pessoas têm lembranças horríveis. Foi uma guerra, pessoas morreram, às vezes pessoas que estavam do lado delas, toda a família, sabe? Situações assim. E elas estão contando. Só que o que pra mim fez com que eu gostasse muito do livro e que ele não parecesse ser tão pesado apesar da temática é o fato de que são lembranças de infância. Essas pessoas são adultas agora, só que elas estão relatando as memórias que elas tiveram quando crianças. Então, a visão que elas tiveram daquela situação toda é uma visão diferente. O livro não é bonito, porque a situação que o livro conta não é bonita, mas o livro é muito bom. Próximo livro, mais um curadoria. E esse é um curadoria que foi enviado mais recente. É o livro Primavera no Espelho Partido, do Mário Benedetti. Esse autor, ele é uruguaio. E ele escreveu um livro sobre o exílio político que ele sofreu. Então ele nos traz uma história que é sobre ditadura, que é sobre política, que é sobre prisão, porque ele foi preso, era um preso político, mas também é sobre relação humana, sobre como a pessoa que está presa lidar com o fato de que ela está isolada, de que ela está sozinha, como que as pessoas que ficaram para trás lidam com essa situação, com a ausência desse ente querido, e como que as coisas se desenrolam de uma forma que você nunca espera. E ele fala um pouco também sobre o período pré-prisão, então assim, como que ele estava vivendo antes de realmente ser preso, a situação política que o Uruguai estava passando, eles falam muito sobre isso, e nós infelizmente temos uma familiaridade com essa história, porque afinal de contas também passamos por uma ditadura aqui no Brasil, e isso também aconteceu com muitas pessoas, e muitas pessoas também foram exiladas aqui do Brasil nesse período. Então tem muitas famílias que passaram por isso e infelizmente é uma mancha negra na nossa história, que se a gente não cuidar, né? Mas eu achei que a forma que o livro foi escrito foi muito, muito boa. Mas enfim, é um autor latino-americano, o livro é maravilhoso. Tag, muito obrigado. Eu não ia conhecer essa história se a Tag não tivesse enviado. Então, Primavera no Espelho Partido, do Mário Benedetti. Super recomendo. E por fim, eu coloquei um livro da Inéditos, A Boa Filha, da Karen Slater. Meu Deus do céu! Leiam este livro. Eu fiquei absolutamente obcecada por essa autora depois que eu li esse livro. O livro não é pequeno, o livro é enorme, ele tem quase 500 páginas. Pra mim, eu não tenho costume muito de ler livros desse tamanho, mas eu li esse livro assim, deliciada. Eu li esse livro, eu degustei esse livro é sensacional. Ele é um thriller psicológico, tem um suspense incrível, mistério atrás de mistério, situações que não se resolvem, quando se resolvem você fica de boca aberta. Esse livro é sensacional. Eu achei a escrita dessa autora incrível. E ela tem muitos outros livros, eu preciso muito ler outros livros dela, eu preciso muito. É o tipo de livro que eu amo, é o tipo de livro que me delicia. E eu estou... Meu Deus, eu preciso que vocês leiam esse livro. Tem uma edição publicada sem ser da Tag, porque os livros da Inéditos, a proposta justamente é pegar livros que já vão ser lançados no Brasil, mas lançar antes.
Então, no caso, esse aqui é da HarperCollins. Então, a HarperCollins já lançou uma edição deles normal, que tá vendida em todas, é vendida em todas as livrarias. E a gente recebeu essa edição antes. Eu adoro essa capa, porque ele traz um pouco, ela representa um pouco dessa ambiguidade que você tem na história. Porque o livro chama A Boa Filha, mas na verdade ela é sobre duas irmãs e sobre uma situação horrível pela qual elas passaram e como isso marca toda a vida delas. E, assim, um aspecto da escrita da autora que eu amei demais, e ela faz isso nesse livro, eu não sei se ela faz em todos, mas nesse livro ela faz, e é incrível. Não parece, mas é. Porque é assim, ela te joga toda a história, todo o trauma que essas personagens passaram nas primeiras 20 páginas. Então você, nas primeiras 20 páginas, já fica assim, tipo, é história que era pra estar acontecendo nas últimas 20. Porque é tipo, puta que pariu, com perdão do meu francês. Gente, como assim isso já tá acontecendo agora? Isso não era pra acontecer no final? Isso aqui não era encerramento de livro? E aí você fica assim, tipo, caceta, por que ela tá fazendo isso agora? Tipo, daqui, eu sinceramente, eu li e eu pensei assim, daqui é montanha abaixo. Ela já jogou essa parte da história na sua cara agora, o que ela vai fazer nas outras 400 páginas? Não! E aí, enfim, continuei, lógico, eu queria saber o que essa doida dessa autora tá fazendo. E aí é que vem o incrível do que ela fez na história. Que é, ela te deu todo o acontecimento. Só que na hora não fica claro pra você de que na verdade você não tá sabendo de tudo. Você ficou sabendo só do... Isso aconteceu. Só que você não sabe os detalhes. Você não sabe como que chegou naquele acontecimento. Então, ela vai e te dá mais um pouco dessa história. Ela desenvolve os personagens, vai indo. Chega um ponto da vida deles que você tem que voltar e rever aquele acontecimento. E quando você faz isso, ela te dá mais um detalhe daquele acontecimento. E é um detalhe que muda tudo. Muda tudo. E aí você pensa, beleza, agora a gente já esclareceu esse assunto. A gente já esclareceu esse acontecimento. E aí ela segue a vida dos personagens de novo, segue a vida. Aí ela chega num ponto de novo que esse personagem, ou outro personagem, que também estava envolvido no acontecimento, tem que parar também e rever aquele momento. E aí ele revê e te dá mais um detalhe. Que eu não sei como é possível, mas ela fez. De novo muda tudo. Já não é aquele primeiro acontecimento, já não é o segundo, agora já é um terceiro. Desenrolar. E aí, tipo, eu cheguei no fim desse livro embasbacada. Quando você tem todo o cenário, quando todo o acontecimento é esclarecido, você fica assim, tipo, caralho. Porque coisas que pareciam que não eram nem um pouco importantes, coisas que não tinham nada a ver com nada, de repente, tipo, tem um peso incrível. Eu chorei muito durante esse livro, eu já tenho que esclarecer esse aspecto. Eu chorei que nem uma condenada. Eu chorei que nem uma desgraçada desse livro. E eu adoro quando o livro consegue fazer isso. Porque eu não sou uma pessoa que chora com muita facilidade. Só pra esclarecer assim, eu não chorei lendo Marley e eu, tá? Mas, então quando o livro consegue fazer isso comigo, é porque ele foi muito, muito bem escrito. Eu amei demais. Enfim, tá? Preciso recomendar? Não preciso mais, né? Depois de toda essa cena, depois de toda essa... Meu Deus, essa intensidade de como eu quero que vocês leiam esse livro. A Boa Filha, Karen Slater, leiam esse livro. Então, essas foram as minhas indicações de livros da tag que vocês precisam ler, porque são muito bons. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam se vocês não são inscritos. Fiquem por aqui, vai ter vídeo sim, vai ter vídeo sempre. E amanhã, último dia do VIPS. E participem do sorteio que está rolando, ok? Beijos e até o próximo vídeo.